Eu vou abordar vários conceitos e um pouco de conteúdo teórico aqui nesse treinamento. O que é importante, né, ter essa base, digamos, conceitual, para lá na frente, quando a gente estiver realmente trabalhando com as fotografias, entender o que a gente está fazendo. Então, existem vários conceitos, várias informações importantes, mas eu me arrisco a dizer que essa que eu vou passar agora uma das mais importantes, se não a mais importante do treinamento. E eu digo isso porque muitas das dúvidas, muitas das perguntas, questionamentos que nossos clientes nos fazem são referentes a esse assunto que eu vou abordar aqui. Então, eu preparei aqui uma apresentação para poder falar um pouco para você sobre as diferenças entre imagem 360 e imagem panorâmica, porque há um grande equívoco, né? Há grandes dúvidas referentes a esses dois tipos de imagens, que elas não são a mesma coisa, não são as mesmas imagens, né? Elas têm algumas características semelhantes, né? Talvez elas sejam aí primas entre elas, tá? Mas uma imagem panorâmica não necessariamente é uma imagem 360. E é essa diferença que eu quero mostrar para você aqui, para que realmente fique, né, claro para você e você entenda, né, que uma imagem panorâmica ela não produz, digamos, tours virtuais 360. Eu preciso de fotos, né, de imagens 360 para poder fazer isso. Então, a imagem panorâmica ela é, né, digamos, uma imagem, digamos, derivada aí, né, de imagens convencionais, enquanto uma imagem 360 ela é uma imagem que ela capta o todo, né? Então, aqui nessas duas imagens aqui, a gente consegue ver um pouco de diferença. Seria o seguinte, a imagem de cima é uma imagem panorâmica, a imagem de baixo é uma imagem 360. Na imagem panorâmica, eu consigo ver grande parte de um todo, por exemplo, né? Eu consigo ver, digamos, o horizonte ali de forma estendida. Do meu ponto de visão, né, eu tenho o horizonte de forma estendida, mas ainda assim eu não estou capturando todo o ambiente. Eu estou vendo o ambiente, né, um pouco mais amplo, um pouco mais estendido. Enquanto na imagem 360, eu vou conseguir ver todo o ambiente completo, né, por todos os ângulos, por todos os lados. A questão é que aqui na visualização plana, eu não tenho digamos, essa visão, né, 360, porque eu estou vendo ele de forma plana. Uma imagem 360 eu preciso ver ela de forma interativa. Eu preciso girar a imagem para os lados para conseguir visualizar ela. Tá? Então, a gente vai ver aqui para frente como é que funcionam, né, essas características. E eu queria detalhar um pouquinho mais, né, de o que é uma imagem, o que é outra, quais são os conceitos por trás, né, de cada uma delas. Então, a imagem panorâmica, parecida com a imagem convencional, ela capta parte do todo, só que ela capta uma parte ampliada de um todo. Então, eu consigo ver digamos, um espaço um pouco maior, seja na horizontal, seja na vertical. Então, eu consigo ver, né, o ambiente, mais daquele ambiente, mas ainda não consigo ver o ambiente como um todo. E essa parte ampliada do ambiente, eu consigo, na fotografia, né, eu consigo capturar ela através de uma lente especial, uma lente que me dê essa angulação maior. Eu consigo capturar a partir do tablet ou do celular, onde tem aquela função panorama, onde eu disparo a função, né, arrasto para o lado e capturo, né, uma visão, né, uma versão mais ampla daquela imagem. Mas ainda assim ela não é uma 360. Então, uma imagem panorâmica ela pode ser formada por várias imagens convencionais. O que seria isso? Eu consigo, com um celular, por exemplo, eu consigo capturar vários pontos, várias imagens numa sequência, certo? E depois eu posso pegar essas imagens, jogar dentro de um software, fazer a costura, fazer a edição e ter uma imagem ampliada, ter uma imagem panorâmica. Então, o que eu fiz? Eu criei uma imagem panorâmica a partir de várias imagens convencionais. Um outro detalhe é que nem toda panorâmica é uma imagem 360. E aí a gente já começa, digamos, a entrar num ponto que gera dúvida nas pessoas. Porque nem toda panorâmica é uma imagem 360. Entretanto, a imagem 360, ela é um tipo de panorâmica.
Talvez essa seja a confusão que as pessoas fazem. Tá? Outra confusão também é que alguns aplicativos, alguns softwares, até mesmo câmeras, eles vendem a ideia de panorâmica como 360. Então eles vendem como 360, só que na verdade é uma panorâmica. Então eles digamos, não oferecem, não informam corretamente, né, essa informação, né, não informam esse detalhe, né, para o cliente final. Então ele fala muito 360, mas na verdade é uma panorâmica. Mas é um detalhe que a gente vai ver aqui para frente também. Então, mas é interessante entender que existem então padrões de panorâmica, né, e dentro de um desses padrões se encaixa a imagem 360. Então esses padrões de panorâmica são panorâmica cilíndrica, panorâmica 180, né, ou dome 180, que ali é, digamos, uma meia esfera, né, então meio ambiente, digamos assim, e tem o padrão equiretangular, que esse equiretangular, sim, esse é o padrão das imagens 360. Então veja, a imagem 360 ela é um tipo de panorâmica, mas nem toda panorâmica é uma imagem 360. Então aqui eu tenho uma outra imagem panorâmica, né, onde a gente pode ver novamente, né, ela é mais estendida, ela é, digamos, larga ou widescreen, ela tem, digamos, uma visão mais ampliada do ambiente. Mas é aquela visão, digamos, ainda é uma imagem para ser vista em telas planas ou até mesmo em impressos. Não é uma imagem que eu posso usar para realidade virtual, por exemplo, ou para tours virtuais 360. Não é uma imagem 360. E esse aqui são, né, os formatos, né, os padrões aí das imagens panorâmicas. Então, dentro das imagens, dentro dos padrões, né, eu posso, né, ter três padrões, que são o cilíndrico, o 180 e o equiretangular. E seriam, digamos, a gente pode ainda diferenciar em duas categorias, que seria a panorâmica parcial e a panorâmica completa. Então, a panorâmica parcial, né, se enquadram os padrões, né, os formatos cilíndrico e formato 180. O formato cilíndrico, para você ter uma ideia, é o formato que o celular captura, por exemplo. Quando eu coloco a função panorama do celular, o que ele entrega como resultado final é um padrão cilíndrico, né? Ele também não consegue completar o 360, como aqui na imagem mostra, né? Um cilindro 360 na horizontal. Entretanto, os celulares dificilmente conseguem capturar, dar esse giro completo. Então ele apenas capta parte, né, desse giro, talvez aí 180 ou 270, não chega a dar o completo 360. Bom, mas de qualquer forma é o seguinte, a foto panorama do celular não é uma foto 360. Então, quando aquela função, digamos, 360 do Facebook, que tinha no aplicativo do Facebook, eu nem sei se tem ainda, mas tinha, ele capturava uma imagem panorâmica, né, quando você habilitava ela, e não uma imagem 360. Então, a imagem panorâmica de celulares são geralmente formatos cilíndricos. O SkyDome, que é o 180, também é possível capturar com uma câmera 360 ou com uma lente fisheye, né, uma lente especial que você coloca numa câmera profissional, ou talvez até no celular, né, tem algum tipo de lentezinhas que você, né, adapta na câmera do celular e ele te dá uma amplitude maior. Então ali é possível até talvez chegar em 180 graus, tá? Mas ainda assim é um formato, né, de panorâmica, não é uma 360. Já a 360 ela é uma equiretangular, e eu posso ter aqui então uma esfera ou um cubo, tá certo? Então basicamente o que você tem que tirar é o seguinte, existe panorâmicas parciais, existem panorâmicas completas. Panorâmicas completas são as imagens 360. São panorâmicas? Sim, e são 360. Imagem parcial, são panorâmicas? Sim, mas são 360? Não, não são. Então, essa diferenciação tem que ficar clara entre panorâmicas parciais e panorâmicas completas. Seguindo aqui, então, como existe apenas um único padrão, né, de imagem 360, ou panorâmica 360, o único padrão é o equiretangular. E esse equiretangular pode ter os dois formatos, o cúbico e o esférico, né? Então em forma de cubo ou em forma de esfera.
E como os dois formatos captam todo o ambiente, eu consigo converter, né, de um formato esférico para um formato cúbico, ou de um cúbico para um esférico. O detalhe é que o que é importante para você saber é o seguinte, que, beleza, é possível fazer essa conversão, só que usando no dia a dia você não vai precisar se preocupar com isso, porque quem faz essa conversão, caso seja necessário, é o Player 360 ou o software da câmera 360. Então, dificilmente você vai precisar fazer isso manualmente. Tá? Então, assim, eu não conheço nenhum caso em que seja isso foi necessário. Pelo menos nunca passei por essa experiência. Então, é interessante conhecer que existem dois formatos, mas o formato mais comum sempre vai ser o esférico. Então, a câmera 360 sempre vai te entregar o formato esférico, uma fotografia 360 padrão retangular no formato esférico. É isso que a câmera vai entregar. E quando a gente fala em formato esférico, ele tem sempre dimensões 2:1, né? Ou seja, a largura é exatamente o dobro da altura. Então, se tiver um pixel fora, digamos, um único, né, nessa conta aí, se não fechar, digamos, um valor inteiro, né, de a largura ser o dobro da altura, não vai ser uma imagem 360. Não vai ser possível visualizar ela através de um player. Né? Vai dar erro no player, o player não vai reconhecer essa imagem. Tá? Então, a câmera 360, quando você fotografar com a câmera, ela vai te entregar já essa imagem no padrão correto, nas dimensões corretas. Né? Mas caso você opte por editar essa imagem no software, né, de edição de imagens, tome esse cuidado para você nunca alterar, né, essas proporções, nunca alterar essas dimensões da imagem, certo? Então, panorâmica equiretangular ou, né, panorâmica completa é igual a imagem 360. E aqui a gente pode ver, né, então, nos dois formatos, né, eu tenho o cubo e eu tenho a esfera. Então imagine que lá no meio, né, eu tenho um ponto bem no meio desse cubo, dessa esfera, onde, né, é meu ponto de observação. E a partir dele eu consigo visualizar, né, o ambiente como um todo, para os lados, para cima ou para baixo, ou, né, para a direita ou para a esquerda. Tanto no cubo quanto na esfera. Tá? Mas essa visualização quem faz é o Player 360. Você não precisa se preocupar com isso. Né? Só estou mostrando aqui os formatos e como funciona. O que a câmera vai te entregar vai ser uma imagem nesse formato aqui, no formato de esfera. E essa conversão, né, como ela existe, os padrões, né, o padrão equiretangular tem os dois formatos, é possível fazer esse tipo de conversão. Então existem cálculos matemáticos, algoritmos que convertem de um cubo para uma esfera ou de uma esfera para um cubo. Mas, novamente, né, você não precisa conhecer disso aqui. Né? Se você até quiser conhecer mais, existem, né, vários artigos na internet que vão te dar mais detalhes sobre como funciona, né, essa conversão. Mas, né, no dia a dia, na prática, você não vai precisar, né, se preocupar com isso, porque é o player ou é o software da câmera que vai fazer esse trabalho para você. Tá? É totalmente, né, abstraído essa questão técnica. Você só precisa se preocupar em captar a imagem e jogar ela dentro de um player. Então, uma outra visão aqui é o porquê que aquela imagem, né, quando a gente vê de forma plana, por que ela parece estar distorcida? Porque é feito essa conversão aqui. Ó. Então, aqui eu estou vendo uma esfera aberta, aqui eu estou vendo uma esfera fechada. Então, vejam que eu tenho aqui as ondulações aqui, né, essas distorções, que é exatamente, né, o que é feito, né, quando eu abro, digamos, a esfera e transformo ela em forma plana. Então imagine uma bola, né, cada bola tem os gominhos, eu pego aquela bola, eu abro, né, eu vou ver todos aqueles gominhos de forma plana, mas se eu juntar eu vejo a bola no seu formato original. É a mesma coisa aqui. Tá? Então, também você não precisa se preocupar com essa questão de cálculos, de renderização, ou de cálculo matemático, né, ou de algoritmo, mas só para entender que, né, a imagem 360, mesmo que ela tenha, mesmo que se você vê uma imagem, né, que ela tem o padrão 2:1, né, e se ela não tiver essas ondulações aqui, ela não é uma imagem 360. Porque se a gente for, digamos, voltar nas aulas anteriores, a gente viu que imagem convencional,
né, ela pode ter qualquer dimensão. Então, inclusive, ela pode ter a dimensão 2x1. Só que ela tem a dimensão 2x1 capturando parte do todo, né? A imagem panorâmica parcial, ela pode ter o padrão 2x1 capturando parte do todo. Já aqui, eu capturo o todo com a proporção 2x1. Então, a proporção 2x1, ela faz parte, ela é, digamos, uma característica fundamental da imagem 360. Enquanto ela não é uma característica fundamental de uma imagem panorâmica ou de uma imagem convencional. A panorâmica ou a convencional, elas podem ter qualquer, né, altura, qualquer largura. Ela não precisa seguir essa proporção. Já a imagem panorâmica 360, a equiretangular 360, ela segue esse padrão. Então, visualmente falando, né, além de ela ter a proporção 2x1, você pode verificar essa questão aqui dos detalhes, ó, de ter essas ondulações aqui. Aí você vai perceber que ela é realmente uma imagem 360. E aqui eu tenho uma visualização do cubo, né? Então eu tenho também a visão do cubo e aqui eu tenho um cubo se formando. Então se eu tiver uma imagem 360 nesse formato de cubo, quando eu monto o cubo, aí sim eu tenho a visão, digamos, imersiva, a visão do ambiente como um todo. Se eu ver apenas uma face do cubo de forma individual, né, ele não vai fazer sentido, né, para eu ver somente aquela face como um todo. Eu preciso das 6 faces para ver o ambiente todo. Beleza? Vamos seguindo aqui. Então, a imagem 360, né, ela é um tipo de panorâmica, sim, né? Ela é uma panorâmica completa e ela segue o padrão equiretangular, seja ela cubo, né, seja esfera. E ela sempre vai captar o todo, sempre vai captar o ambiente como um todo. E essa captação eu posso fazer por uma técnica profissional, eu posso fazer por um ringue de câmeras, né, que geralmente são câmeras GoPro. A técnica profissional é onde eu uso uma câmera DSLR, uso uma lente olho de peixe, uso um rotor, então assim eu vou capturando várias fotos, eu uso realmente uma técnica profissional que me geram várias fotos. Essas fotos eu jogo para um software, onde eu faço a costura e depois eu faço a edição. Então é um trabalho um pouco mais artesanal, mais manual, né? Então geralmente voltado para profissionais, né? Para um segmento aí mais específico, né? Então não é qualquer pessoa que está habilitada a fazer isso. E, claro, você pode buscar, né, o conhecimento, pode buscar o treinamento para isso. Existem, né, cursos para fazer, né, que ensinam essa técnica profissional de fotografia 360. E existem o ringue de câmera, onde é, digamos, um dispositivo onde você acopla várias câmeras, geralmente são GoPros, e aí você sincroniza essas câmeras, dispara, todas elas batem uma foto no mesmo momento, cada uma, né, mostrando um ângulo do ambiente. E aí essas fotos vão para um software onde é feita a costura, onde é feita, né, a edição. E aí então gerado a imagem 360. Já as câmeras 360, elas possuem duas lentes, geralmente, né, duas lentes fisheye, onde cada uma captura 180 graus. Então duas imagens 180, né, a própria câmera já costura essa imagem, já gera uma 360 e te entrega uma imagem pronta. Então, com apenas um clique, você tem uma imagem 360. Enquanto com as outras formas de captura, né, existe aí todo um trabalho posterior de edição e de configuração, de costura e edição, né, das imagens. Já com a câmera 360 você não precisa fazer isso, né? Você captura a foto e ela já gera em 360. E a visualização então das imagens 360 precisam ser feitas através de um player 360. Então um exemplo é o Google Street View. Então o carro do Google tem uma câmera em cima dele que ele sai pelas ruas batendo fotos 360. E depois isso vai lá para a plataforma, né, do Google Street View e a gente consegue visualizar pelo navegador, pelo celular, a gente consegue visualizar todos os ambientes em 360, a partir daquele ponto da câmera em cima, né, do carro do Google. Então esse é um exemplo, né, de player, existem vários outros, inclusive, né, alguns onde você mesmo pode construir a sua, né, experiência. Então aqui está um exemplo de imagem 360. Né? Lembra que eu falei das ondulações?
Então a gente pode ver elas bem perceptíveis aqui, ó. Então, essa aqui é uma imagem que tem o padrão 2 por 1, né, 2 de largura por 1 de altura, e também tem essas ondulações aqui. Então, claro, aqui eu sei que é uma imagem 360 porque fui eu que criei, né? Eu coloquei ela aqui como exemplo. Mas quando você, digamos, tiver que avaliar uma imagem, você já pode avaliar visualmente esse detalhe aqui. Então, ver se ela tem as ondulações. Então, se ela tiver as ondulações, é muito provável que ela seja uma 360. E aí você verifica, né, as dimensões dela. Então, se ela tiver 2 por 1, então também é provável que ela seja uma 360. Se ela tiver 2 por 1 na proporção e tiver essas ondulações, então ela é uma 360. Então, visualmente aqui é uma forma de, né, identificar uma imagem quando você não tem, né, disponível naquele momento um player, por exemplo, para conseguir testar ela. E aqui está uma visualização da mesma imagem, né, no formato cúbico e no formato esférico. Então veja aqui, ó, no cubo eu tenho 6 faces, né, e quando eu formar o cubo eu consigo ver o ambiente como um todo. E aqui eu tenho o formato esférico, onde eu tenho também aqui as distorções, ó, eu tenho aqui as ondulações, e se eu for visualizá-la no formato esférico, eu consigo visualizá-la como um todo, de forma interativa. Beleza? Daqui é um exemplo da mesma imagem, né, com os dois formatos, né? É o mesmo padrão equiretangular, mas dentro do mesmo formato. É a mesma imagem 360, dentro do padrão equiretangular, mas nos dois formatos diferentes, formato cúbico e formato esférico. Para a gente resumir, então, para recapitular tudo que a gente falou aqui, que a gente viu aqui até agora, então, uma panorâmica, ela capta, né, as panorâmicas captam parte ampliada de um todo. Já a 360 capta o todo, né? Então, a panorâmica é só uma parte do todo de forma ampliada. A 360 é o todo. A panorâmica eu posso capturar com câmeras, desde que a lente seja uma lente panorâmica, né? Celulares ou tablets, a partir daquela função panorama da própria câmera do celular. E a 360 já eu preciso usar uma técnica, ou usar um ringue de câmeras, ou usar uma câmera 360. Na panorâmica existem os padrões cilíndrico, 180 e equiretangular. Então são os padrões, são os formatos, né, parciais e completos. Já a equiretangular, já a 360, ela é o padrão equiretangular. É o único padrão de imagem 360 é o equiretangular. E ela é uma panorâmica completa. Então ela nunca vai ser uma incompleta. Para que ela seja uma 360, ela precisa ser uma panorâmica completa. As panorâmicas eu consigo ver numa visualização plana, né? Seja no impresso, seja numa tela, e até com um pouco de interação quando eu vejo através do aplicativo do Facebook. Então lá eu consigo subir uma imagem panorâmica, eu consigo compartilhar no Facebook uma imagem panorâmica, e quando ele identifica que é uma panorâmica um pouco mais larga do que convencional, ele permite que eu, né, faça um pequeno movimento para as laterais. Mas isso é uma coisa que o próprio aplicativo, né, faz isso. Entretanto, mesmo se ele não fizesse isso, eu conseguiria ver essa imagem, né, no seu formato plano, sem nenhuma dificuldade, que é como a gente viu aqui, né, que é como você vê no celular, que é como você pode ver também no impresso, né, um outdoor, por exemplo. Geralmente os outdoors são, né, mais largos do que altos, né. Já a 360, eu preciso de um player 360. Eu não consigo ver uma 360 no seu formato original sem ser através de um player 360. As panorâmicas, né? Então eu não consigo converter uma panorâmica para 360. Então assim, eu não consigo ter uma panorâmica parcial e transformar ela numa panorâmica completa, né? Então se eu tenho só parte do todo, eu não consigo transformar aquela parte em um todo completo, né? Então eu não tenho como converter uma panorâmica para uma 360. Já a 360, né, eu preciso que ela seja gerada em 360, né? Seja através da técnica, seja através do ringue, seja através da câmera. Então, quando eu capturar a câmera, quando eu capturar a fotografia em 360, eu estou capturando já ela
em 360 como um todo. Né? Eu não consigo, a partir de outro tipo de imagem, converter e gerar uma 360. Eu preciso capturar, né, em 360 diretamente. Então esse é um detalhe também importante. Então, se eu tiver uma imagem convencional, se eu tiver uma imagem panorâmica parcial, eu nunca vou conseguir, a partir dessas imagens, criar uma 360. Se eu quiser uma 360, eu tenho que gerar ela em 360. Beleza? Bom, é um conteúdo realmente talvez um pouco maçante, mas é importante entender essa diferença. Porque daqui para frente, né, a gente vai ver mais alguns conceitos ainda, mas quando a gente chegar na parte de fotografia, na parte de câmera, né, esse conceito aqui, essa teoria aqui vai ter que estar, né, absorvida. Tá certo? Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Né, espero ter ajudado bastante com esse conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo.